você pede um teste da proteína C, você não precisa mais se preocupar em descrever qual teste. Eles já fazem para nós a quantidade e o teste funcional. Isso aqui de baixa probabilidade. Mas nesses últimos 2 anos, quando o João me convidou para vir falar aqui, eu achei que eu ia ter bastante novidade para te falar a respeito disso. E na verdade o que eu tenho é que aquilo que a gente descobriu não está tão válido assim. Então, isso ainda continua em pesquisa. E os resultados são contraditórios. Por exemplo, a hiperfibrinogenemia congênita é o aumento do fibrinogênio. Só que o fibrinogênio é uma proteína de fase aguda. Toda trombose você pode ter aumento de fibrinogênio. Então, nunca o momento é no momento da trombose, da pesquisa. A desfibrinogenemia congênita, esse é mais característico. O paciente, na realidade, ele tem um baixo nível de fibrinogênio, só que esse fibrinogênio funciona mal. E ele é uma causa também rara, menos de 1% dos pacientes trombofílicos. Essa deficiência de plasminogênio, deficiência de ativador de plasminogênio tecidual ou excesso de inibidor de plasminogênio, elas estão em pesquisa, mas com certeza, hoje, nós sabemos 70% das causas de trombofilia, não são 100%. Então, a gente tem que ter um upgrade, um cuidado, porque a gente não responde todas as questões. E esses são pacientes selecionados, por isso eu chamei aqui de baixa. São laboratórios de pesquisa, de coagulação, que não são feitos a nível ambulatorial. Então, esse Dr. Rabbit, esse coelho, faz uma pergunta. Toda vez ele me pergunta isso, e eu fico pensando, esse coelho sabe das coisas. Né? Ele quer saber em quem que ele retira e em quem que ele mantém o Marevan. Então vamos. Essa é uma transparência que nós já brasileiramos, esse do New England, onde dá para ler aqui, eu não estou conseguindo ler absolutamente nada. Mas, de qualquer forma, o que a gente está falando aqui é que aqueles fatores que a gente considera de alto risco, proteína C, hiperhomocysteínemia, eles estão no primeiro escalão da pesquisa de trombofilia. E aqueles que a gente falou, dosagem do fibrinogênio, fator 8, fator 9, elevação, são baixos baixos. A gente não deve pesquisar de rotina em pacientes trombofílicos. Mais um. E a recomendação é essa. Eu vou mostrar para vocês aqui que um paciente que teve uma trombose desse unlikely, que é alta probabilidade, que é uma trombose não relacionada aos outros eventos. E esse mesmo paciente, sendo jovem, que também teve uma trombose não provocada, menor de 45 anos de idade, que utilizava contraceptivo oral ou estava no puerpério na gravidez, eles devem ser anticoagulados, todos dois, por 6 meses no mínimo. Em outras palavras, não modifica para nós sabermos ou não no primeiro momento se o paciente é ou não é trombofílico, pois o tratamento é o mesmo. Nós vamos anticoagular 6 meses e depois a gente vai ver os fatores de risco. E o paciente que tem aqui uma trombose venosa distal, que é a mais comum, provocada por cirurgia, que é um evento que pode provocar o trauma ou imobilização, você trata por 3 meses e você pode descontinuar a terapia anticoagulante. Como eu falei, a gente já abrasileirou isso e ficou fácil da gente entender. Se tem uma preocupação muito grande da gente descobrir se o paciente que teve AVC agora, ele é ou não é trombofílico. Se o paciente que teve uma TEP com risco iminente de vida, a gente tem que saber isso hoje ou não tem que saber isso hoje? E a resposta é simples, não. Não se tem que fazer a pesquisa durante a fase aguda. Você deve esperar 6 meses, por situações como doença hepática, contracepção, gestação, modificam fisiologicamente esses fatores. Então, o New England, e eu sigo essa orientação, a gente pesquisa ele bem distante de uma fase aguda. Pós-tratamento. Nós estamos preocupados com a recorrência. O evento já está tratado. Isso aqui já é a nossa brasileirice, né? A antitrombina, a proteína CS, a resistência ao fator 5-LIDO, o gene mutante da protrombina, G20-210A, e a hiperhomocysteínemia. Como eu falei para vocês, a dosagem plasmática, a análise gênica, deixando para um segundo tempo. Mais um.
E essa pergunta talvez seja mais difícil de responder. E esse quadro não é uma verdade absoluta. Eu queria ver se eu modificava esse quadro nas minhas próximas sessões, à medida que a gente for conhecendo mais a fisiopatologia da doença. Mas o que eu faço para profilaxia em portador assintomático? É aquele cara teimoso que resolveu fazer um exame de trombofilia, nunca teve nada e pronto, ele é portador. E agora? Ele tem ou não tem trombofilia? Vai ter ou não vai ter trombofilia? Ele foi só um teimoso que fez um exame que você não pediu. Aí você vai ter que dar uma solução. Porque você sabe que esse paciente, essas alterações genéticas, elas existem na população normal. E você pode estar diante de um paciente normal ou não. Muito bem, uma vez que existe, a gente tem que dar uma solução. O que a gente tem feito é o seguinte: em cirurgia, imobilização ou trauma, eu tenho feito profilaxia com heparina. Na gestação, não faço. E no puerpério, pelo alto risco, e por cada um dessa proteína C, um gosta mais de paciente gestante, outro gosta mais do puerpério, eu tenho feito heparina profilática. A hiperhomocisteínemia, na realidade, não existe um tratamento padronizado. Esse sim é o nosso paciente. A profilaxia em portadores sintomáticos, pelo menos um episódio de trombofilia hereditária. Se ele tem essa deficiência de antitrombina, proteína C ou proteína S, durante a cirurgia eu heparinizo por 2 a 4 semanas, após o evento. Na gestação, toda a gestação. No puerpério, 4 a 6 semanas. É muito mais comum esse paciente, porque ele tem essa doença a vida toda e essa mulher vai manifestar com 20 a 40 anos. Aqui. A explicação tem várias. Por exemplo, a antitrombina 3 em homozigose é incompatível com a vida. Púrpura fulminans neonatal. Não vai viver. Então, ela vai viver a vida toda e quando ela tiver uma situação de risco é que ela vai manifestar. Se a gente já tem uma história prévia, esse paciente merece tomar heparina. O fator 5, Leiden e gene mutante protrombina, também faz uma profilaxia de rotina, igualzinho de qualquer cirurgia. Durante a gestação, continua anticoagulado e uma heparina até 4 a 6 semanas. A hiperhomocisteínemia, eu vou dizer que não tem uma conduta estabelecida, mas que na realidade eu tenho abaixado os níveis, eu não vou ficar em cima do muro, eu abaixo realmente os níveis de homocisteína e tenho anticoagulado os pacientes nas situações de risco. E finalmente, o tratamento por quanto tempo no paciente com trombofilia hereditária? Então, para todos esses fatores, você não precisa dar anticoagulante o resto da vida, exceto se você tiver um risco baixo, você tira o risco 6 meses. É aceitável você prolongar isso até 1 ano. Se você tem risco intermediário, que teve uma TEV, por exemplo, espontânea, de 6 a 12 meses de anticoagulação, no mínimo. E se o paciente for de alto risco, que é basicamente o que compõe o nosso ambulatório, que tem fenômenos de recorrência, neoplasia, defeitos em homozigose ou combinação de defeitos hereditários, que é o que vocês vão ver no ambulatório a maioria das vezes, você deve manter essa vitamina K por tempo indeterminado. Então, ele está sempre anticoagulado. Mais uma vez a hiperhomocisteína, a gente tenta traçar o primeiro episódio, a gente simplesmente faz uma suplementação vitamínica e anticoagulação. Quer dizer, a gente não acredita, mas trata, né? Então, um termo facilitado. E na recorrência, talvez a vitamina K indefinidamente ainda seja uma boa opção. Ok. Era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado.